Porque, assim, basicamente, eu vou resumir um pouquinho para vocês, um pouco da história dessa parte recente da história da tecnologia. Qual que é a diferença principal do Mac e do Windows? O Windows, ele é feito pela Microsoft, tá? E ele é distribuído pela Microsoft, e uma versão crua do Windows é distribuída para todas as empresas que produzem computadores. Então, por exemplo, a Sony, a Dell, a Toshiba, a Lenovo, a Acer, todas as empresas que fabricam computadores, elas pegam uma versão do Windows e elas alteram essa versão do Windows para elas funcionarem nas máquinas delas. Essa alteração é o que? Ela é basicamente você colocar drivers, tá? Que são os direcionadores de sistema, para que o teu computador consiga ler melhor o vídeo, a conectar na internet, conectar no Wi-Fi, etc, para ele se interligar com os componentes daquele computador. O que acontece? À medida que você altera um negócio que ele foi feito para funcionar de determinada maneira, ele não vai funcionar do jeito que foi. Assim, pensa assim, ó. Você começou a fazer um trabalho, você faz alguma coisa, digamos, faz um trabalho de, por exemplo, de consultoria. Você começou aquele trabalho de consultoria, fez todo um plano de consultoria e entregou para outra pessoa para fazer isso. Ela não vai seguir exatamente o que você acredita ou o que você recomendou. Ela vai ter as próprias opiniões dela e vai alterar algumas coisas de acordo com o que ela acha. Pode ser que alguma coisa melhore, mas não vai ser o plano original. Mas quando você fala isso, por exemplo, em termos de software, em termos de você fazer alguma coisa, por exemplo, para uma máquina, aquilo foi desenhado para que a máquina faça determinadas funções da mesma maneira, para que todos os programas que forem instalados naquela máquina sejam, assim, não atendidos, mas eles sejam processados da mesma maneira, de uma maneira correta. Então, qualquer alteração que for feita, ela altera o sistema original e gera erros no futuro. Então, por exemplo, assim, você compra um computador com Windows, hoje ele está funcionando beleza. Passa daqui 2, 3 meses, 6 meses, então você está com metade da velocidade. Por que isso? Porque os drivers, esses direcionadores que as empresas instalam no sistema, que elas alteram o sistema original, eles meio que se autocorrompem. E acaba que você tem que formatar o computador, por mais que você nem acesse a internet ou nem faça muita coisa, nem instale nada, você tem que formatar de qualquer maneira. O Mac, ele é diferente. O que acontece? A Apple, ela faz o computador, né? Ela fabrica ela, por exemplo, assim, ela pega os componentes, ela sabe exatamente os componentes que ela vai usar e ela sabe exatamente até onde ela consegue chegar com aqueles componentes. Então, o que acontece? Ela monta o sistema para rodar perfeito naquela quantidade de computadores que ela tem. Então, por exemplo, hoje a Apple, ela tem o Mac Mini, tem o MacBook Air, o MacBook Pro e os iMacs. Então, assim, basicamente ela tem muito poucos computadores para ela desenvolver o sistema operacional. Então, por exemplo, ela precisa focar que ele funcione perfeito nesses computadores. Pensa isso para o Windows, por exemplo. A quantidade de coisas, a quantidade de coisas diferentes que tem que fazer. Então, assim, essa diferença, ela vai exatamente do mesmo jeito para o Android. O que acontece? O Google faz o Android, tá? E entrega para essas empresas, para Samsung, para HTC, para qualquer um, Motorola, todo mundo. E essas empresas, elas alteram o sistema original do mesmo jeito, tanto que existe o Android da Motorola, o Android da Samsung, o Android da HTC, todos eles são um pouquinho alterados. E o que acontece? Os programas, eles funcionam melhor às vezes em um, às vezes em outro. Por quê? Digamos assim, você é um desenvolvedor de aplicativos. Quando você vai desenvolver um aplicativo para iPhone, o que acontece? Você vai desenvolver um aplicativo para 3 tamanhos de tela. Para a tela do tamanho do 5S, por exemplo, do 5S, para a tela do tamanho do 6 e do 6 Plus, tá? Então, assim, você tem 3 tamanhos de tela e você tem basicamente 3 configurações de celular, 3 ou 4 configurações de celular diferentes em termos de processamento, etc, para você testar. Então, isso te facilita muito para você testar o teu aplicativo, ver os erros, ver o que você precisa melhorar nele, etc. Inclusive para dados de performance. Então você sabe que você precisa melhorar um pouquinho a performance de memória RAM, por exemplo, nos que tem um pouco menos de processamento de memória RAM, como por exemplo abaixo do 6 e etc. O que acontece no Android? Você teria que testar para você checar essas mesmas coisas que você consegue checar no iPhone em um absurdo de celulares. E por mais que você tenha emuladores no computador, alguma coisa assim, você não consegue fazer esses testes de uma maneira boa. Então, por exemplo, quando o aplicativo ele é um aplicativo top de linha,
geralmente ele vai ser lançado para o iPhone primeiro. Então, por exemplo, os testes do Facebook, o próprio Instagram, por exemplo, demorou anos para sair para o Android depois que saiu para o iPhone. Então, assim, os aplicativos eles tendem a sair primeiro para iPhone. Por quê? Por mais que tenha menos usuários, além dos usuários terem uma maior tendência, tem pesquisas que mostram isso, eles têm uma tendência maior a gastar dinheiro se for preciso, eles também têm uma maior qualidade do sistema. Então o que acontece? Quando você atualiza esse sistema no Mac, por exemplo, no iPhone, você sabe que o sistema vai ficar melhor. Quando você atualiza no Windows, você fica com pavor de atualizar, ou no Android, porque você não sabe o que vai começar a dar problema, que aplicativo que você vai ter que desinstalar, instalar de novo. Então tem um monte de questão nesse sentido que usuários do iPhone e do Mac, por exemplo, eles não costumam ter, tá? Pode ser que dê algum erro? Pode até ser que dê algum erro, mas geralmente uma atualização já vai resolver, certo? Então, geralmente as atualizações do Mac são muito bem-vindas, as atualizações do iPhone são muito bem-vindas, diferente de quem atualiza um Android ou um Windows, por exemplo, que você fica morrendo de medo para você desfazer essas atualizações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Deixe seu comentário, deixe seu gostei. Se você não se inscreveu no canal ainda, é só apertar o botãozinho de se inscrever aí embaixo. E seja bem-vindo. A gente se vê nos próximos vídeos, ok? Até mais.